Muito bem, meus caros. Muito bem, muito bom dia. E espero que vocês estejam aí ótimos, né? Ótimos de saúde e também, claro, de espírito, né? Bom, ontem eu falei aqui sobre o filme, né, com o Sean Connery, um filme em que um adolescente lá, um adolescente brilhante, luta para superar as suas dificuldades, né, e se firmar como um escritor, né? É um belo filme que eu recomendo que vocês assistam. Bom, mas aí, depois de gravar o áudio, né, de ontem, eu fiquei pensando nas dúvidas, né? Fiquei pensando nas dificuldades, nas angústias mesmo, né? Que tantos experimentam em relação ao ato de escrever, né? Ou melhor, não em relação ao ato de escrever, mas à sua própria capacidade de escrever. Quantas pessoas não querem escrever, mas se sentem incapazes, por uma série de motivos, de simplesmente pegar um lápis, uma caneta, um pedaço de papel e começar a escrever? Eu próprio, quando era adolescente, eu vivi isso. Quer dizer, esse desejo sincero de escrever, né? Esse ímpeto até de escrever, né? Esse anseio diário de, de me expressar por meio da escrita e, ao mesmo tempo, uma grande insegurança, né? Um temor que nascia aí da dúvida em relação à minha própria capacidade. Quer dizer, eu queria escrever, eu desejava escrever, mas ao mesmo tempo eu não me sentia seguro para escrever, né? Quer dizer, eu não me sentia aí seguro por várias razões, né? Falta de preparo adequado, né? Falta de alguém que me entusiasmasse, né? Que compreendesse o que eu pretendia, o que eu desejava, né? Também assim um grande, um profundo sentimento da minha pequenez, né, diante daquele mundo tão amplo e tão variado, tão rico da literatura, né? E também, claro, uma luta aí constante, né, entre o que eu sentia, né, o que eu experimentava no meu cotidiano e as tentativas de ordenar todo aquele conjunto, né, um conjunto aí desencontrado de impressões, né? Quer dizer, como ordenar tudo isso e depois transformar tudo isso em palavras. Quer dizer, palavras que fossem convincentes, palavras que realmente expressassem o que eu sentia. Bom, e eu fiquei pensando em tudo isso, né? E fiquei tentando aí relembrar, né, quando, quer dizer, em que momento eu, eu consegui romper, né, essa barreira da insegurança, né? Essa barreira do medo injustificado, né? E comecei então a escrever. Mas, assim, infelizmente, as lembranças que eu consegui recuperar, não é? Pelo menos até agora, elas foram assim muito lacunares, né? Ou seja, faltam pedaços que eu ainda não encontrei nessas lembranças, né? E talvez um dia, quem sabe um dia eu encontro, né? Mas, de qualquer forma, vejam, eu me lembrei de um trecho incrível do romance Em Busca do Tempo Perdido, do Marcel Proust, né? Em que ele descreve como o seu personagem, né? Quer dizer, supostamente ele próprio, né? Ao menos aí de forma parcial, porque o romance é de alguma forma autobiográfico, né?
eu lembrei desse trecho em que ele descreve, né, em que momento, né, e como ele abandona as inseguranças e começa finalmente a escrever. Né? Bom, é um trecho assim pelo qual eu tenho imenso carinho, né? Por uma série de razões. Né? Aliás, eu gosto muito do Proust. Né? Então, assim, é um trecho um pouco longo, tá? Que está lá no primeiro volume do romance ainda. O primeiro volume chama-se No Caminho de Swan. E, apesar de ser longo, eu quero ler com vocês e quero ir fazendo assim uma interpretação. Não é uma interpretação assim profunda, não. Eu quero apenas, eu não vou entrar em questões aí simbólicas do texto, tá? Eu vou ficar nessa camada da experiência, né, do escritor que percebe uma série de coisas, mas não encontra o caminho para colocar tudo isso no papel. Tá? Então, de maneira que, assim, acho que vai ser um áudio assim, um pouco longo hoje, não sei quanto tempo vai demorar, mas, quer dizer, eu já peço, então, de antemão, paciência para vocês hoje, né? Quer dizer, ou melhor, que vocês tenham um pouco mais do que vocês já têm todos os dias, né? De paciência, tá bom? E depois, lá no final, eu vou deixar um link para esse trecho que eu vou ler. Na verdade, é um trecho um pouco maior, tá? Desse link. O link vai levar vocês para um PDF da tradução desse trecho pelo Mário Quintana, na edição do Em Busca do Tempo Perdido, em 7 volumes, da editora Globo, tá? Mas, a tradução que eu vou ler aqui, que eu vou comentar com vocês, não é essa, tá? A tradução que eu estou usando é a do Fernando Pi, pela editora Nova Fronteira. Tá certo? Então, se você tem aí o livro, ótimo. Quer dizer, você já lê aí a tradução que eu estou usando, e o trecho começa na página 158, tá bom? E vai até a página 161. E se você não tem nenhuma das duas, né, o que é possível, você pega o PDF, você pode ler, você vai. As traduções aí, de maneira geral, se equivalem, tá? Não fiquem angustiados com isso. Bom, vamos começar a ler então. Quantas vezes, depois daquele dia, em passeios para os lados de Guermantes, não me pareceu ainda mais angustioso que antes não ter qualquer inclinação para as letras e ser obrigado a renunciar de vez a tornar-me um escritor célebre. A mágoa que eu sentia enquanto ficava a sonhar sozinho, um pouco distante dos outros, me fazia sofrer tanto que meu espírito, para não mais senti-la, por si mesmo, numa espécie de inibição diante da dor, deixava inteiramente de pensar nos versos, nos romances, em um futuro poético com o qual a minha falta de talento me proibia de contar. Então, bem longe de todas essas preocupações literárias e em nada a ela relativos, eis que de repente um telhado, um reflexo do sol sobre uma pedra, o cheiro de um caminho, faziam-me parar por um prazer especial que me davam e também porque tinham um aspecto de quem guarda, além do que eu via, algo que me convidavam a vir pegar e que, apesar de meus esforços, eu não conseguia descobrir.
Então vejam só que interessante, né? Quer dizer, as coisas, os elementos da realidade, como que falam, né? Como que murmuram, como que pedem pelo escritor. Né? Quer dizer, convidavam, né, esse adolescente a se aproximar, né, delas, das coisas, né, e pegar alguma coisa que ele não conseguia descobrir. E, de fato, eu acho que esse é o princípio, né, da criação literária. Quer dizer, você percebe que há algo a mais, né? Não só nos objetos, mas nas próprias relações humanas, né? Na forma como a realidade está organizada, né? Na forma como a sociedade vive. Né? Quer dizer, você começa a perceber que há digamos que um subtexto nas coisas. Né? Quer dizer, algo que está no substrato de todos esses elementos. E você intuitivamente, então, começa a investigar isso. Né? Mas no início tudo é muito vago, né? Tudo é muito confuso. Né? E você percebe, mas você não alcança. Né? Mas, por outro lado, as coisas continuam falando com você. Né? Bom, vamos continuar. Vamos ver o que ele continua falando aqui. Como eu sentisse que aquilo se encontrava neles, ficava ali imóvel, a contemplar, a respirar, a tentar ir com o pensamento para além da imagem ou do aroma. Né? Quer dizer, ele ficava tentando descobrir que segredo é esse que todas as coisas escondem. E se me fosse preciso correr atrás do meu avô, prosseguir meu caminho, procurava reencontrá-los fechando os olhos. Concentrava-me em relembrar exatamente a linha do telhado, o matiz da pedra que, sem que pudesse compreender a razão, me haviam parecido cheios, prestes a se entreabrir, a me entregar aquilo de que eram apenas o envoltório. Quer dizer, então é como se as coisas fossem apenas a casca, né? A parte superficial, né, de alguma outra coisa, né, de alguma essência que precisa ser descoberta. E ele diz então, certamente não eram impressões desse tipo que me poderiam dar a esperança, já perdida, de que um dia eu fosse escritor e poeta, pois elas sempre estavam ligadas a um objeto particular, desprovido de valor intelectual, e não se relacionavam a nenhuma verdade abstrata. Então vejam, quer dizer, ele tem apenas o que? Ele tem apenas a intuição e, ao mesmo tempo, a angústia. Né? Quer dizer, é com essas duas forças, né, que esse escritor que ainda não nasceu, é com essas duas forças que ele se debate, né? Que ele luta. Quer dizer, ele ainda não percebeu, né, que todas as coisas servem à literatura. Né? Quer dizer, ele ainda não percebeu que o bom escritor pode dar grandiosidade às coisas mais banais, às coisas mais simples. Quer dizer, ele ainda tá em busca, né, de um objeto que não seja desprovido de valor intelectual. Né? Isso é muito interessante. Né? Essa ideia
essa ideia retorna, tá? Quer dizer, é como se ele buscasse alguma coisa que ele não sabe o que é, mas ele imagina que essa alguma coisa, para ser digna de ser reproduzida com palavras, né, para se tornar texto, né, precisa ser necessariamente importante, né, ter alguma espécie aí de grandiosidade. Né? Mas vamos voltar ao texto do Proust. Mas pelo menos me conferiam um prazer desarrazoado, a ilusão de uma espécie de fecundidade. E por aí me distraíam do tédio, do sentimento de impotência que eu experimentava cada vez que havia procurado um assunto filosófico para uma grande obra literária. Então vejam, quer dizer, a ideia, essa ideia de que as coisas guardam, escondem uma fecundidade. Né? Quer dizer, essa ideia vai sendo repetida, mas sempre com imagens diferentes. Né? Bom, e essa é exatamente a forma de mostrar, né, a angústia dele. Né? Quer dizer, ele insiste nessa questão de que ele percebe que há algo, mas é um algo que ainda escapa, né? Escapa à sensibilidade dele. Né? E vejam, como eu disse, retorna, quer dizer, a ideia de que ele procure, então, um assunto filosófico para uma grande obra literária. Né? Quer dizer, essa é a grande ilusão do escritor iniciante, né? Quer dizer, de que ele precisa de um grande tema, né? De que ele não pode usar, né, os temas que são banais, que são pequenos, ou pelo menos que ele vê como banais e como pequenos. Né? É um erro muito comum. Né? Quando, na verdade, todas as coisas servem à literatura. Todas as coisas servem. Né? Bom, mas vamos continuar então. Mas era tão árduo o dever de consciência que me impunham essas impressões de forma, de perfume ou de cor, de buscar perceber o que se escondia atrás deles, que não tardei a procurar em mim as escusas que me permitissem subtrair-me a tais esforços e me livrassem de tamanha fadiga. Quer dizer, como todo esse processo parece muito complicado, né, para ele, então muitas vezes o que acontece? Ele começa a encontrar desculpas, né, para não ter que escrever. Né? Felizmente meus pais me chamavam. Eu via que agora não dispunha da tranquilidade necessária para prosseguir com proveito a minha busca. E que era melhor só voltar a pensar naquilo quando chegasse em casa. E não me cansar antecipadamente sem resultado. Então, não me ocupava mais dessa coisa desconhecida que se envolvia em uma forma ou um aroma, tranquilamente dentro de mim, pois que a levava para casa, protegida pelo revestimento de imagens, sob as quais encontraria bem viva, como os peixes que eu trazia num cesto, nos dias em que me deixavam ir pescar, cobertos por uma camada de ervas que lhes conservava o frescor. Então vejam, uma bela analogia que ele faz aqui, né? Para expressar como ele guardava com ele mesmo as sensações que ele experimentava. Né? Quer dizer, sensações que ele talvez não conseguisse definir ainda, né? Mas que estavam ali presentes. Né? Quer dizer, essa coisa desconhecida, que ele não consegue ainda definir, mas que se envolvia com a forma das coisas,
com o aroma das coisas, né? Com as cores das coisas. Né? Uma vez em casa, ficava pensando em outra coisa. E assim iam se acumulando no meu espírito, como no meu quarto, as flores que colhera nos passeios, ou os objetos que me haviam dado, uma pedra onde brincava um reflexo, um telhado, o som de um sino, um cheiro de folhas. Quantas imagens diversas sobre as quais há muito jaz morta a realidade pressentida que não tive força de vontade bastante para chegar a descobrir. Quer dizer, ele guardava alguns desses objetos, então, no seu quarto, ou na sua memória, né? E ficava, então, na solidão, olhando para eles, ou recordando eles, né? E percebendo que quanto mais eles envelheciam, né, no seu quarto, ou na sua memória, quer dizer, mais aquela realidade que ele tinha pressentido, mas que ele não tinha conseguido descobrir, mais essa realidade ia morrendo. Uma vez, no entanto, quando o nosso passeio se prolongara muito além de sua duração habitual, e a meio caminho de volta, no fim da tarde, tivemos o prazer de encontrar o Dr. Percipier, que passava a toda no seu carro e nos reconheceu, fazendo-nos subir para junto dele, tive uma impressão desse tipo e não a larguei sem aprofundá-la um pouco. Tinham-me feito subir ao lado do cocheiro e íamos feito vento, porque o Dr. Percipier precisava, antes de voltar a Combray, parar em Martinville-le-Sec, na casa de um doente, à porta de quem ficou acertado que o esperaríamos. Numa volta da estrada, experimentei de súbito esse prazer especial que não me parecia idêntico a nenhum outro, ao perceber as duas torres de Martinville, sobre as quais batia o sol poente, e o movimento da nossa viatura e as curvas do caminho davam a impressão de mudá-las de lugar. E depois a torre de Vieux-Vic, a qual, separada delas por uma colina e um vale, e situada num plano mais elevado e longínquo, parecia, entretanto, bem próxima delas. Então vejam só o que começa a acontecer. Quer dizer, ele sobe aí nessa viatura, não é uma carroça, né, mas nessa carruagem, né, que o médico né, convida eles para subirem, né? E então ele começa a ver as torres, né? As duas torres de Martinville e a torre de Vieux-Vic. Tá? Bom, então assim, esses nomes são todos fictícios, tá? Pelo menos até onde eu sei, esses lugares não existem, tá bom? Bom, e o que acontece enquanto ele começa a prestar atenção nessas torres? Bom, ele sente uma coisa que ele não tinha sentido antes, um tipo de prazer que ele não tinha experimentado antes. E, na verdade, é mais do que um prazer, quer dizer, é quase que um assombro, porque ele tem aí uma ilusão de ótica. Quer dizer, ele tem a impressão de que as torres saem do lugar e se movimentam. Quer dizer, o movimento da viatura e as curvas do caminho dão a impressão de que as torres estão mudando de lugar. E que as três torres, apesar de estarem separadas por uma colina e por um vale, quer dizer, estarem bem longe, umas da outra, quer dizer, as torres de Martinville, muito longe da torre de Vieux-Vic, quer dizer,
Bom, apesar de tudo isso, ele tinha a impressão de que elas estavam próximas. Então, vejam, quer dizer, a realidade como que se transfigura diante dele, sem que ele precise usar as palavras para dar conta, né, disso que ele está vendo. Isso é muito interessante, tá? Quer dizer, até esse momento, né, o que ele queria? Ele queria perceber algo que os objetos, que as coisas parece que estavam tentando dizer para ele. E ele não conseguia perceber. Né? E essa era a angústia dele. Quer dizer, ele queria transformar isso em texto, ele queria entender, né, que linguagem era essa, quer dizer, o que as coisas tentavam dizer para ele. E ele não conseguia. Mas agora não. Agora parece que as coisas deixaram de querer dizer algo a ele e estão dizendo. Quer dizer, é como se as coisas não precisassem mais dele para mostrar o que elas escondem. Mas elas começam a agir como se estivessem vivas. Quer dizer, elas se transfiguram sem precisar das palavras. Quer dizer, elas mostram o que elas escondem diante do olhar dele, e do olhar estarrecido, do olhar confuso. Quer dizer, os outros objetos, até esse momento, eles não tinham esse poder de se metamorfosear, de se revelar. Eles chamavam ele, o jovem escritor, esse adolescente inseguro. É como se ele ouvisse o chamado, mas quando ele se aproximava, ele não conseguia penetrar nas coisas. Mas agora não. Aqui, agora, as torres estão vivas. Quer dizer, as torres se locomovem, elas têm vida própria. Bom, então, vamos ver o que vai acontecer agora. Verificando, ao observar o formato de suas flechas, o deslocamento de suas linhas, o ensolarado de suas superfícies, senti que não ia até o extremo limite de minha impressão. Que havia algo por trás desse movimento, por trás dessa claridade. Algo que elas pareciam, a um tempo, conter e esconder. Então, veja, quer dizer, ainda que elas estejam se mostrando para ele, é como se essas torres estivessem dizendo para ele, veja, nós estamos vivas. Quer dizer, é este o grande segredo. Quer dizer, as coisas escondem uma vida que você precisa descobrir. Apesar disso, quer dizer, apesar delas estarem mostrando isso para ele, quer dizer, então ele ainda guarda essa impressão, quer dizer, há algo mais. Elas escondem algo, ou pelo menos elas estão contendo algo. Tão afastadas se achavam as torres, e tão pouco me parecia que nos aproximávamos delas, que fiquei espantado quando, alguns momentos depois, paramos diante da igreja de Martani. Então vejam, há uma tensão psicológica muito grande. E esse conflito psicológico, quer dizer, ele se concretiza aqui. Quer dizer, de repente, ele está diante das torres, diante da igreja, que tem as torres, que ele estava observando antes. Bom, e aí a confusão dele aumenta ainda mais. Aumenta ainda mais.
Percebem? Quer dizer, como é que o que antes parecia distante e parecia se locomover e mudar de lugar, quer dizer, agora, quer dizer, eu estou do lado delas, né? Ao lado delas. E ele continua falando, né? Desconhecia o motivo do prazer que sentira ao percebê-las no horizonte. E a obrigação de procurar descobrir esse motivo me parecia bem penosa. Tinha vontade de guardar de reserva na cabeça essas linhas rodopiantes ao sol e de não mais pensar nelas no momento. Quer dizer, percebem a confusão? Quer dizer, tudo gira na cabeça dele. Né? E é provável que, se o houvesse feito, as duas torres tivessem ido a juntar-se para sempre às tantas árvores e telhados e perfumes e sons que eu distinguira dos outros por causa desse prazer obscuro que me haviam proporcionado e que eu jamais aprofundara. Quer dizer, se ele tivesse se comportado diante das torres da mesma forma que ele se comportou até agora, né, diante de todos os objetos que pareciam querer dialogar com ele, bom, as torres certamente teriam o mesmo destino dos outros objetos e estariam então morrendo na sua memória. Então, vejam, se ele diz isso é porque ele agiu de maneira diferente, né? E é nesse ponto que nós vamos chegar. Desci para conversar com meus pais à espera do doutor. Depois continuamos. Retomei meu lugar na boleia. Virei a cabeça para ver ainda uma vez as torres que, um pouco depois, percebi pela última vez numa volta da estrada. Já que o cocheiro não parecia disposto a conversar, mal tendo respondido às minhas palavras, fui obrigado, à falta de outra companhia, a recorrer à minha, tentando rememorar as torres. Em breve, as suas linhas e suas superfícies ensolaradas, como se fossem uma espécie de casca, se romperam. E um pouco do que estava oculto nelas me apareceu. Tive um pensamento que não existia para mim um momento antes. Um pensamento que se formulou em palavras na minha cabeça. E o prazer que há pouco sentira ao vê-las aumentou consideravelmente. De modo que, tomado de uma espécie de embriaguez, não pude mais pensar em outra coisa. Então vejam, quer dizer, finalmente, né? Finalmente a casca das coisas se rompe, né? E ele vê algo, ele encontra algo. Quer dizer, começa a se revelar para ele o que as coisas escondem. Né? Quer dizer, ele começa, é o princípio, né, do momento em que ele vai romper a barreira que até agora impediu ele de escrever. Né? Nesse momento, e como já estivéssemos longe de Martinville, percebi-as de novo ao virar a cabeça, completamente negras dessa vez, pois o sol já se havia posto. Durante alguns instantes, as voltas do caminho deixavam-nas ocultas. Depois elas se mostraram uma última vez e, por fim, não as vi mais. Então vejam, quer dizer, este ver e não ver as torres, quer dizer, na verdade, ele repete, né? Esse ver e esse não ver repete o que ele experimenta já há longo tempo dentro dele. Né? Quer dizer, o ver,
né? Ver o real, mas não ver o que as coisas escondem. Né? O segredo das coisas, que é o que ele quer expressar por meio das palavras. Né? Mas vejam que agora, quer dizer, esse jogo, que era um jogo que havia só na mente dele, né? Não, esse jogo se materializou, né? Digamos que nessa brincadeira de esconde-esconde, né? Que as torres fazem com ele. Né? Nessa ilusão que o movimento da carruagem, né? E a posição geográfica das torres e o relevo, né? E a percepção que ele tem de tudo isso, quer dizer, nesse jogo que como que recria a realidade. Né? Bom, e ele continua então. Sem dizer a mim mesmo que aquilo que se ocultava detrás das torres de Martinville devia ser algo semelhante a uma bela frase, pois que era principalmente sob a forma de palavras que me davam prazer, pedi lápis e papel ao doutor e, apesar dos ressaltos do cabo, escrevi para aliviar a consciência e obedecer ao meu entusiasmo o fragmento seguinte que encontrei mais tarde e no qual fiz somente umas poucas modificações. Então vejam que interessante o que ele está dizendo. Né? Quer dizer, para ele, exatamente como para todos os escritores. Quer dizer, o prazer começa nas coisas, mas ele se prolonga nas palavras. Né? Quer dizer, esse é o prazer do escritor. Né? Quer dizer, é construir, é arquitetar esse prolongamento, né? Da sua percepção, né? Das coisas que ele viu, que ele pressentiu na realidade e que ninguém mais viu, ninguém mais pressentiu, né? Ou se viu, não soube verbalizar, não soube colocar em palavras, né? E fazer com que tudo isso se prolongue, ganhe vida própria por meio dos signos linguísticos. Né? E gravar tudo isso no papel, de maneira que essas impressões não morram jamais. Então agora nós vamos começar a ler o texto que ele escreveu, né, sentado na boleia, né, da carruagem ao lado do cocheiro. Exatamente para nessa explosão né, de criatividade que ele tem, né, e que ele não consegue mais conter. Né? Quer dizer, finalmente, então, ele começa a escrever. Né? Então vamos ver o que ele escreveu. Sozinhas, elevando-se do nível da planície e como que perdidas em campo raso, subiam para o céu as duas torres de Martinville. Em breve, observamos três. Vindo colocar-se à frente delas, numa volta ousada, uma torre retardatária, a de Virovik, a elas se reunira. Os minutos passavam. Andávamos depressa, e, no entanto, as três torres estavam sempre ao longe diante de nós, como três passarinhos pousados na planície, imóveis e que se distinguem ao sol. Depois, a torre de Viovik se afastou, tomou distância, e as torres de Martinville ficaram sós, iluminadas pela luz do poente, que mesmo a essa distância eu via brincar e sorrir em suas telhas. Tínhamos levado tanto tempo a nos aproximar delas que eu pensava no tempo ainda necessário para atingi-las quando, de repente, tendo o carro dado uma volta, depositou-nos a seus pés. E de modo tão áspero haviam elas se lançado contra o carro,
que mal tivemos tempo de parar, a fim de não nos chocarmos contra o pórtico. Bom, e vejam só que interessante, né? Quer dizer, então, aqui agora o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo a forma literária, né? A forma literária da percepção que ele teve, né? Daquele espanto que ele teve, né? Algumas linhas antes, quando ele achava que as torres estavam completamente afastadas, né? E aí, de repente, a carruagem para diante da igreja. Quer dizer, na verdade, né, ele estava ao lado daquilo que lhe parecia estar longe. Né? Então, aquela ideia, aquele espanto, ele transforma nesta forma literária. Né? Quer dizer, na verdade, uma segunda forma literária, porque a anterior também era literária. Afinal, nós estamos aqui no romance do Marcel Proust. Né? E vejam só que interessante, aquele espanto, né? Como é que ele descreve agora aquele susto que ele teve, aquele espanto que ele teve? Né? Ele diz, e de modo tão áspero haviam elas se lançado contra o carro, que mal tivemos tempo de parar, a fim de não nos chocarmos contra o pórtico. Né? Quer dizer, então esse delicado exagero, né? Quer dizer, de que elas então se lançam contra o carro, como se elas estivessem vivas. Né? E essa impressão de que então eles iriam se chocar contra a igreja. Né? Bom, vamos continuar a ler o Proust. Prosseguimos o caminho. Já tínhamos deixado Martainville há pouco e a aldeia desaparecera depois de nos ter acompanhado por alguns segundos, e suas torres e a de Vieuxvicq ainda agitavam em sinal de despedida os seus cumes ensolarados. Às vezes, uma delas se apagava para que as outras duas pudessem nos ver um instante ainda. Mas a estrada mudou de direção. Elas viraram a luz como 3 pivôs de ouro e desapareceram aos meus olhos. Mas, um pouco depois, como já estivéssemos perto de Combray, já tendo o sol se posto, avistei-as pela última vez de muito longe, e não passavam de 3 flores pintadas no céu, acima da linha baixada dos campos. Faziam-me pensar também nas 3 moças de uma lenda, abandonadas numa solidão onde já caía a treva. E enquanto nos distanciávamos a galope, vi-as procurando o caminho com timidez. E após algumas oscilações hesitantes de suas nobres silhuetas, apertarem-se umas contra as outras e formarem no céu ainda róseo apenas um só vulto negro, charmoso e resignado, e se apagarem na noite. Bom, aqui então termina o texto que ele escreveu sentado na boleia. Bom, finalmente, ele começou a escrever. Quer dizer, finalmente ele deixou toda a hesitação, toda a angústia, toda a dúvida. E percebeu que ele podia, ele conseguia colocar no papel aquilo que as coisas mostravam para ele. Quer dizer, ele rompeu a barreira. E então, a narrativa volta para o narrador da história, e o trecho que eu escolhi para comentar com vocês com vocês hoje termina assim. Nunca mais voltei a pensar nessa página. Mas naquele momento, quando no canto da boleia onde o cocheiro do doutor colocava, de hábito, em um cesto, as aves que comprara no mercado de Martainville, terminei de escrevê-la, senti-me tão feliz. Achava que ela me desentranhara tão perfeitamente aquelas torres,
e daquilo que elas escondiam atrás de si, que, como se eu próprio fosse uma galinha e acabasse de pôr um ovo, comecei a cantar a plenos pulmões. Quer dizer, uma alegria genuinamente adolescente, quase que infantil, uma pura alegria. E se vocês forem, quer dizer, ler depois com calma o trecho, o texto que ele escreveu, vocês vão ver que tem uma série de imagens que são típicas assim do início da juventude, dessa passagem da infância para a juventude, que é a adolescência. Há até um certo romantismo em alguns trechos. Enfim, é um trecho que me parece bem adolescente mesmo. Mas isso não importa, quer dizer, o que importa é a passagem, o momento de passagem, essa transmutação, quer dizer, essa transfiguração que finalmente acontece. Quer dizer, ele finalmente se torna, então, um escritor. Bom, eu espero que esse trecho do Marcel Proust não só desperte em vocês o ânimo para vocês escreverem, para vocês mostrarem o que as coisas escondem, as coisas mais simples, as coisas mais banais, mas que podem ser banais, podem ser simples, mas que só vocês estão percebendo. Eu espero que esse trecho entusiasme vocês a continuarem dialogando com as coisas, com a realidade, e colocando tudo isso no papel. Tá certo? E claro, que vocês se animem para ler o Proust, porque ele realmente merece a nossa leitura sempre. Tá certo, meus caros? Muito bem, esse foi o nosso longo bate-papo de hoje. Um grande abraço e até amanhã. Tudo de bom.